Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. Abra aí o livro de vocês na página 11 e vamos dar continuidade aí à cultura romana. Vamos falar hoje na página 11 aí, vocês vão ver a sociedade romana. A sociedade romana ela era patriarcal, na qual quem manda é o pai, por isso que fala, quando é matriarcal é mãe, como é patriarcal é pai. Então era uma sociedade patriarcal, tá? Os filhos, a esposa, os escravos tinham que estar submissos a ele, tá? Então quanto ele mandava, todos tinham que obedecer, até mesmo aqueles filhos que às vezes quando casavam. Tinha filho que casava, saía de casa, mas mesmo assim tinha que obedecer o que o pai falava. Outra coisa também que acontecia era quando esse pai vinha a falecer, quem assumia essa liderança patriarcal normalmente era o filho mais velho, tá? Tanto é que, incrível que pareça, no judaísmo, absolver essa cultura romana, tá? Que até hoje, os dias de hoje, por exemplo, o judaísmo é uma religião na qual é patriarcal, na qual tem uma liderança e quando o pai vem a falecer, quem assume essa liderança sempre é o filho mais velho, tá? Na Roma antiga era assim, tá? A educação romana, por exemplo, era assim: se o camarada era plebeu e o pai tinha uma profissão, claro que era melhor para o filho aprender a profissão do pai. Não tinha interesses em aprender a ler, a estudar. Já aquelas famílias dominantes, ainda mais a nível político, eles sim iam para a escola, aprendiam a ler, aprendiam matemática, aprendiam ciência, aprendiam tudo. E as meninas também, tá? Sendo que as meninas, ela até os 12 anos, elas estudavam junto com os meninos. Quando ela fazia 12 anos, ela era tirada da escola, os meninos davam continuidade aos estudos e as meninas eram começadas a ser educadas para ser donas de casa, para servir ao marido e aos filhos. Tinha outra coisa também que acontecia na cultura romana dessa época, por exemplo, quando a criança nascia, né, o pai não aceitasse essa criança, né, como filho dele, acabava até a mãe também. Pô, se o marido dela não aceitou a criança como filho, ela acabava também não aceitando o filho e deixava ele, abandonava ele a quem quisesse adotá-lo, né? Pegar essa criança e levar para casa. Então, essa era a parte social de Roma. Então, era uma sociedade patriarcal, onde o pai que mandava e os outros tinham que obedecer. Também naquela época havia divórcio também, tá? Havia separação, era reconhecido. Só que aquela coisa, se o marido se separasse da mulher, ele ficava com a casa e com os filhos, e a mulher saía, tá? Era assim que funcionava a sociedade, tá? Então a sociedade patriarcal, na qual a família tinha que obedecer ao pai. E mesmo os filhos casados tinham que obedecer o pai. Se caso esse pai viesse a falecer, quem tomava conta da parte patriarcal seria o filho mais velho. Tinha divórcios, tá? Sendo que quem ficava com os filhos e a casa era o marido, tá? Era o pai. E outra coisa, se caso uma criança nascesse, essa criança fosse rejeitada pelo pai, com certeza também seria rejeitada pela mãe e colocava ela num lugar para ser adotada. Quem quisesse pegar essa criança para criar, poderia, tá? Então era assim que funcionava essa sociedade. Já na página 12 nós vamos falar um pouco de ciência e arquitetura, tá? Roma, ela a nível de arquitetura, ela vai absorver muito um pouco de cada povo que eles dominaram e acabaram criando até a sua própria arquitetura. Por exemplo, os romanos vão copiar, por exemplo, as colunas gregas, tá? Outra coisa também, os etruscos vão criar as
as abóbadas e também vão criar os arcos, tá? Então, são coisas que vão ser usadas muito na arquitetura romana. Por exemplo, temos o Arco do Triunfo, tá? Temos as abóbadas, que eles conseguem fazer sem nada segurar o teto ficar em forma redonda, certo? Sem nada para segurar aquela questão assim de aquilo não cair. Então os romanos conseguiram dominar essa técnica. E além, claro, das colunas gregas, eles vão criar alguns modelos de colunas que vão ser usadas também, tá? Outra coisa também que os romanos vão criar eles foram grandes, eu vou criar depois a gente vai chegar. Foram grandes matemáticos, tá? Os seus engenheiros, seus arquitetos eram bem respeitados, porque as suas obras, vocês podem ter a ideia aí, as estruturas, né, da época do Império Romano, por exemplo, se você for em Roma, a cidade de Roma hoje, tem vários prédios romanos que ainda estão de pé desde aquela época. Construções que foram feitas antes de Cristo. Você vê lá, por exemplo, o Coliseu, tá? Alguns anfiteatros que ficaram de pé, que não foram destruídos, tá? Estão lá. Hoje em dia você vê obras aí, por exemplo, que são feitas e quanto menos espera, cai, tá? E eles não, eles faziam obras que eram perfeitas, excelentes, tá? E com algumas coisas, por exemplo, os aquedutos romanos eram perfeitos, tá? Que eram para levar água. Para você ter a ideia, essas obras arquitetônicas ela vai ser espalhada por todo o Império Romano, não vai ficar só ali em Roma, vai ser espalhado tanto é que se você andar pela Europa, você vai encontrar vestígios de obras romanas na Espanha, em Portugal, tá? Que vão ser da época do Império Romano, quando dominava toda aquela região ali. Então a arquitetura romana ela é bem aceita. Outra coisa também que era avançado na época, tinha até os romanos faziam até cirurgias, é o sentido da medicina. Tanto é que eles já dominavam até algum tipo de medicações, por exemplo, com medicações para dor, tá? E também às vezes para combater algum tipo de infecção. Não que eles tinham eles tinham conhecimento do antibiótico, ele não é da época romana, né? Mas era só para ter uma ideia que eles sabiam que algum tipo de vegetações, às vezes eles usando na medicina, poderiam acabar com alguma infecção ou até fazer esse cara a não ter dor. Então, isso tudo vai ser dominado pela medicina romana, que foi bem avançada, que uma das coisas sempre o quê? Dos povos que eles dominaram, eles aprenderam muito também, tá? Tanto é que eu falei para vocês que os romanos, eles não, quando eles dominavam algum povo, certo? Ele não implantava a sua cultura. Ele fala assim, ó, vocês podem manter a cultura de vocês, não esquecendo que vocês têm que pagar impostos para a gente. Então, com isso, os romanos também acabaram absorvendo de muitas culturas de povos que eles dominaram. Entre eles está lá os gregos aí, para não tirar a dúvida disso, né? Outra coisa também que eles vão ver, a necessidade de criar uma rede de esgotos, tá? Incrível que pareça, às vezes eu me pergunto, poxa, no Brasil, para vocês terem o tamanho que tem grandes centros urbanos, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 10% falando de todos os centros urbanos do Brasil, você colocando 10% só que tem esse saneamento básico, tá? O básico, que é o quê? Colher esse esgoto que é jogado na natureza, tá? E outra coisa também é água potável. Então, eles tinham uma boa estrutura para levar água para as cidades e também eles tinham uma rede de esgoto bem feita, bem organizada, que passava por cima
por baixo da cidade de Roma. Está lá até hoje, aquela coisa imensa, grande, tá? Tanto é que na história diziam, né, que tinham muitas pessoas, quando fugiam, eles iam para baixo das redes de esgoto para tentar se proteger de invasões bárbaras, por exemplo, quando vai começar a queda do Império Romano. Então, para vocês verem a estrutura que era o Império Romano, uma matemática bem desenvolvida, medicina bem desenvolvida, arquitetura desenvolvida. Então, ele era o berço da civilização. Você queria ir para algum lugar, você queria era ir para Roma. Você gostaria de ser romano. Por exemplo, se a gente botar nos dias de hoje, tem muita gente ainda que quer, eu quero morar nos Estados Unidos, porque é uma civilização desenvolvida, lá tem pouca violência, ou quero para a Suécia, quero ir para a Suíça, quero para a Finlândia, são países desenvolvidos na qual todo mundo vive muito bem. É verdade. Então, era mais ou menos isso que era Roma. Todos das civilizações ouviam falar de que acontecia em Roma. Então todo mundo quer, quero ir para Roma, quero ser romano, porque lá tem tudo, tá? Saneamento básico, água, uma boa medicina e também outra coisa também, boa alimentação. E isso vai fazer com que o nível de doenças diminua também. Se o cara se alimenta bem, tem água potável, tem um bom saneamento básico, a medicina avançada, incrível que pareça, é tudo que nós hoje, por exemplo, aqui no Brasil, desejamos, né? Uma educação boa, educação também, esqueci até de falar, educação boa, medicina boa, saneamento e água potável, tá? Isso tudo tinha no Império Romano e era considerado uma das maiores civilizações daquela época, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui, vamos ver aqui o direito e a literatura, tá? Que se destaca aí na sociedade romana, tá? Vamos poder dizer que tem a literatura. Dentro da literatura temos aí relatórios como poesia, tragédia, comédia, sátira, tá? E, incrível que pareça, tudo escrito no idioma do latim, que vai ser a língua dominante do Império Romano. Aí eu falo assim, quais são os idiomas hoje que são considerados que veio do latim? Podemos falar português, espanhol, italiano, francês. Mas professor, o francês é de origem latina, mas eu não entendo nada que eles falam. O espanhol ainda dá para arranhar, o italiano dá para entender um pouquinho. Mas assim mesmo assim, por que essa diferença no sentido de como se escreve, como se fala, o sotaque, porque é diferente, já que tudo é latim? É simples. Por quê? Teve alguns povos, né, que viviam nessa região que foi levado o latim. Então eles absorveram o latim, mas colocando dentro o idioma dentro do seu sotaque. Então vai ter uma mistura. Então por isso que às vezes cada região falava o latim, mas sendo que cada um, por exemplo, vocês podem ver aí que os portugueses, certo? Que vivem, né, os portugueses europeus, vamos botar assim, né, lá de Portugal, eles têm um sotaque diferente do nosso. Ora pois, não é verdade? E aqui no Brasil nós temos isso, somos descendentes direto dos portugueses. E até aqui no próprio Brasil, se você pegar a língua portuguesa, você vê no Nordeste tem um sotaque, no Sul do país tem outro, no Norte do país tem outro, e são todos brasileiros, são todos que falam português. Então vocês veem aí que essas mudanças acontecem. Imagine aqui no país nosso, que é muito grande, imagine naquela época. Então quer dizer, quando o latim era levado, o cara aprendia e acabava colocando sotaque ou uma estrutura diferente, mas são todas línguas irmãs, tá? A francês, português, espanhol, o italiano é do tronco do latim, tá? Da língua latina, tá? Outra coisa também que vai desenvolver também é o direito romano.
tá? O direito romano, ele vai ter lá, por exemplo, os plebeus, tinham os patrícios e os plebeus. Os plebeus é o povo, tá? Os plebeus aos poucos vão começar a exigir seus direitos, certo? E nesse exigência de direito é o quê? É o povo conseguindo ter o direito, tá? Tanto é que uma das leis mais famosas aí tem a lei das 12 tábuas que foram feitas, né, para favorecer totalmente a plebe, o povo, tá? Outra coisa também, o magistério tinha... esqueci de falar, né? Os magistrados, que eram juízes, eles interpretavam essa lei, tá? E os jurados, eles votavam se concordava aí dentro do que o magistrado estava interpretando. É mais ou menos igual parecido que a gente temos aqui hoje. Por exemplo, são divididos em três, tá? Os direitos romanos. Tem lá direito civil, tá? Conjunto de leis aplicadas aos cidadãos romanos baseados em seus costumes de leis escritas. Um exemplo era a lei das 12 tábuas. Direito dos povos. Lei que seria como todos os povos do mundo romano, cidadãos romanos, seus aliados, os latinos, peregrinos. No direito dos povos estavam previstas leis que diziam respeito à escravidão, à propriedade privadas, aos contratos e às transações de compra e venda entre esses grupos. E o direito natural, que refere-se ao direito natural do cidadão anterior à formação da sociedade, na qual era obrigado a respeitar, não podendo estabelecer leis que contrariassem, representava o princípio ideal de justiça. Então, essa aqui era a base do direito romano. Incrível que pareça, amanhã algum de vocês estudarem direito, vocês vão ter lá na faculdade de direito, vocês vão estudar os direitos romanos, tá? Vamos lá, continuando aí. Uma das coisas que vai acontecer em relação ao direito romano, mesmo com o fim do Império Romano, ele vai dar continuidade. Como eu falei para você, que muita coisa da legislação romana vai ser absorvida pelo pessoal do Ocidente. Os bárbaros que vão invadir Roma, por exemplo, alguns deles vão absorver alguma coisa desse direito e vão levar eles à frente, tá? Agora, para a gente fechar aí, vamos falar um pouco da literatura romana, tá? Temos entre eles aí Marcus Túlio Cícero, mais conhecido como Cícero, tá? Ele, por exemplo, ele vai ser senador. Ele é muito polêmico porque ele falava a verdade, tá? Dentro das suas obras sempre estava referindo à história, a biografias e a filosofia política da época, tá? Base de tudo que era escrito na Roma antiga, claro, tudo escrito em latim. Muitas das coisas que ele fez foi a denunciar problemas do governo de Roma e enaltecer a realização do povo. Um camarada que vai ficar chateadíssimo com ele vai ser Marco Antônio, né? Marco Antônio vai ser muito criticado por ele e vai ser até ameaçado ele de morte, tá? Então esse Marco Túlio Cícero vai ser um dos caras que vão se destacar na literatura romana. Outro camarada também que vai se destacar, principalmente, é Febro, que vai escrever fábulas. Fábulas são histórias pequenas, contadas, certo, em poucas páginas, que também são absolvidas pelo aqueles que sabiam ler, claro, né? Nem todo mundo no Império Romano sabia ler, mas aqueles que sabiam ler gostavam muito dessas pequenas narrativas, de pequenas histórias, que eram essas fábulas, tá? Pessoal, então assim a gente termina aí essa parte do Império Romano. Mas antes da gente terminar, eu vou corrigir aqui com vocês, porque eu tinha pedido vocês semana passada aí para fazer esses exercícios, espero que vocês tenham feito, tá? Vamos lá. Número 1, qual o trabalho que é na página 13, tá, gente? Esqueci de falar o nome da página. Na página 13 tem uns exercícios ali. Qual o trabalho que era desempenhado pelos soldados romanos com a pá
e a colher de pedreiro, e qual era a realizados com lanças e espadas. Outra pergunta, para o Império Romano, qual dos dois trabalhos citados no texto tinha maior importância? Tá? Isso aí com certeza vocês vão ler o texto e a gente vai corrigir isso semana que vem, quando a gente começar a corrigir os livros de exercício, tá? O livro de atividades. Vamos lá. Outro exercício aí são das páginas 16 e 17, que a gente pode corrigir agora. Vamos lá. A questão número 1. Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa que indica qual tipo de técnica foi utilizada pelos romanos na construção do aquedutos. São os arcos, né? Como eu falei para vocês, eles dominaram essa técnica aí dos arcos. Vamos lá. Número 2. Qual era a importância das leis escritas no mundo romano? Resposta. As leis não eram registradas. Elas eram ou podiam ser utilizadas por uma pessoa, geralmente um patrício, a seu favor, prejudicando aqueles que tinham menos poder e importância social. Aí dentro da minha pergunta, que elas beneficiavam? Como eu já falei, os patrícios. As leis escritas foram as mais difundidas e seus cumprimentos, tal como estabelecido nos textos, era obrigatório, beneficiando, com isso, os plebeus e outros desfavorecidos. Então, inicialmente, quando as leis eram feitas, elas eram orais. E, normalmente, os patrícios se aproveitavam disso. Depois, os plebeus vão começar a reivindicar seus direitos, aí vão começar a ser feitas leis também para o povo, na qual não só favorecendo uma classe social, tá? Vamos lá, número 3. Quais foram os dois principais povos que influenciaram a cultura romana? Os gregos e os etruscos, tá? Como essas influências aconteceu? Vamos lá, continuando dentro da resposta. Essa influência se deu por meio de conquistas territoriais, aproximadamente geográfica e intercâmbios culturais e comercial, tá? Essa é a resposta. Questão número 4, associa corretamente as duas colunas de acordo com os seus estudos sobre a Roma Antiga. Vamos lá. Cícero, leitura romana. Chefe de família romana, letra E, pater familiares. Abóboda, letra C, arquitetura. Jesus de Nazaré, letra A, cristianismo. Estradas romanas, letra F, engenharia. E a última aí, lei das 12 tábuas, direito, tá? Vamos lá, tem um textozinho aí que você já deve ter lido. Com base no texto a seguir, seus estudos sobre Roma, responda as questões propostas. A quem era atribuída a condução da casa? Ao pai da família ou, se permitisse, a dona da casa. Mas normalmente, como era uma sociedade patriarcal, quem mandava era o pai. Mas quando a ausência dele, quem mandava era a mãe. Letra B. Quem era responsável pelo trabalho? Vamos lá. Sobretudo o escravo, ou melhor, os escravos, ou escravizados. Letra C. Qual era o papel da mulher nesse contexto? Resposta. Quando autorizada pelo marido, as mulheres fiscalizavam o trabalho dos escravizados e funcionamento da casa. Letra D. Qual é a sua opinião sobre esse modelo de organização doméstica? Claro que isso aí é uma resposta pessoal, tá? Dentro do que eu penso aqui, certo? Era mais ou menos o que é os dias de hoje. Normalmente é o pai que manda na casa, a mãe que tem que olhar os filhos, tem que tomar conta da casa. Quer dizer, na minha opinião, isso tem que mudar e tem até mudado. Alguns homens hoje
ajuda a esposa dentro de casa, pouco raro, mas acontece. Muitos, né, divide as obrigações da casa, se divide, não é só um que manda, mas o pai e a mãe, né, entram num acordo para comandar a casa e também na educação dos filhos, tá? Vamos lá, número 6. A arquitetura e a arte romana nos permite afirmar que, resposta letra B, os romanos souberam reconhecer a produção cultural de outros povos e beneficiaram-se dela, apropriando-se de certos elementos e remodelando-os conforme seus interesses. Questão número 7. No caderno elabora um pequeno texto que explica a importância da lei das 12 tábuas para o direito romano. Isso aí já é pessoal, vocês vão pegar lá, pesquisar e ver o que são as leis das 12 tábuas, que na realidade vão favorecer quem? Aos plebeus. Tá? Os plebeus vão começar a reivindicar e quando eles conseguem chegar ao Senado, tá? Eles vão fazer participação também do Senado, vão participar em criar leis. Eles, muitas coisas que eram proibidas para eles, vão começar a liberar. Por exemplo, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Essa lei vai ser revogada, vai ser permitido o casamento entre patrícios e plebeus e assim como outras leis, tá? Pessoal, espero aí que vocês tenham entendido. Na próxima aula que a gente for ter, a gente vai falar sobre o Império Bizantino, tá? E aí a gente vai entrar, que a gente já falou aí, da queda do Império Romano e o nascimento aí do Império Bizantino, tá? Ou a cidade Constantinopla, que fica atualmente na Turquia, tá? Fica na Turquia lá, Bizâncio, tá? Então, depois nós vamos falar tudo sobre isso na semana que vem. Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!